Olá, bom dia. Hoje é 30 de abril de 2024. Deus abençoe você e sua família. Continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo, parte 323. 1 Coríntios 9, versículo 1 em diante. A liberdade e os direitos dos apóstolos. Veja o que está escrito. Não sou eu apóstolo, não sou eu livre. Não viu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos eu sou para vós, Paulo dizendo, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para os que me condenam. Então veja que, infelizmente, as pessoas que condenavam Paulo por Paulo ser um servo de Deus, um servo do Senhor, pregar o evangelho do Senhor. Infelizmente, hoje em dia tem pessoas do mesmo tipo. Não temos nós direito de comer e beber, Paulo dizendo. Não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. Essa mulher irmã era que ia ajudar eles, fazer alguma comida, fazer alguma coisa para eles, não para ter algum contato sexual de pecados, entendeu? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta vinho não come do seu fruto, ou quem planta o gado e não come do seu leite? Digo eu isso segundo os homens. Ou não diz a lei o mesmo? A lei também dizia assim. Porque a lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Então o boi, quando estivesse trabalhando, trilhando o grão, ele não tinha que atar a boca, fechar a boca dele, porque ele tinha que comer. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais. Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Então, era a ajuda que eles davam para os apóstolos, para as pessoas que ensinavam o Evangelho. Eles participavam das coisas espirituais, passavam a palavra, a mensagem, orações, e eles ajudavam com alguma coisa para o custo das viagens deles, da vida deles. Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Então Paulo ele suportava tudo para não pôr impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Então Paulo ele tinha temor, os apóstolos também, e ele se esforçava para não pôr impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Porque Paulo sabia que era muito sério pôr algum impedimento no Evangelho de Cristo. Então Paulo, ele outras vezes, em outros dias, Paulo quis parar, atrapalhar o Evangelho. Só que ele viu o quanto era sério atrapalhar e ele não colocava nenhum impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Então, se você quiser se espelhar em Paulo, você vai ser muito agradável aos olhos de Deus. Não sois vós que os que não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que viva do Evangelho. Então Deus assim fez. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que viva do Evangelho. Entendeu? Por isso que os apóstolos eles tinham ajuda. Jesus também teve a ajuda das mulheres, de muitas pessoas que seguiam ele. E hoje as igrejas também têm ajuda, de dízimo, ofertas. Se não fosse dízimo e ofertas, os pastores não teriam o que comer, aonde andar, aonde morar. E as igrejas não estariam abertas como estão hoje, estariam todas fechadas. E simplesmente tinha obra no meio da rua, por aí, nos campos, nos cantos, mas não seria com o mesmo poder de hoje, de ter igrejas abertas. Então ele disse, assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que viva do Evangelho. Então, se você quiser botar impedimento ao Evangelho, fica à vontade, mas saiba que você não estará agradando a Deus e não terá uma recompensa eterna. Você terá algumas recompensas aqui, mas a eterna você não terá. Seja igual Paulo. Paulo
fazer de tudo para não pôr impedimento ao Evangelho. Tem gente que está botando impedimento. Não bote você para que você não seja condenado. Então, assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Né? Então, Deus abençoe você e sua família. Só que você sabe que hoje, nem todo mundo que anuncia o Evangelho não vive do Evangelho. Alguns vivem, outros não. Mas Deus abençoe você e sua família. Tenha um ótimo dia, um ótimo restante de semana.